MBL. Vou voltar pro Léo Lins, que vocês começaram a falar do Léo Lins. Vocês vão emitir suas opiniões antes de eu emitir Quer a que minha? quer que eu coloque o vídeo que prova que ele foi condenado, que ele fala no podcast aqui? Que prova que ele foi condenado? Como assim? Ele tem um vídeo que ele fala no podcast aqui, que é o vídeo que fez a condenação dele. Ah, acho melhor não. A porque é gente direito pode autoral. soltar um pedaço do vídeo dele? Eu acho melhor não. Não, né? Não, melhor não, porque quando Propagação de... já dá ruim pra ele. Imagina pra nós. É, tá. O YouTube vai olhar e falar assim, esse conteúdo já restringiu uma vez. Já. Não pode. Quem quer falar primeiro? Eu vou falar por último. Marquinhos, você que vou tocou no falar assunto, porque vai. A gente tava conversando até sobre esse assunto. A Stephanie falou uma coisa que realmente é verdade. Pelas falas dele, ele vai ter que responder. Só que prisão, na minha opinião, por uma coisa igual você falou, falada, na minha opinião, tá errado. Eu antes disso, a gente já via muitas coisas que... É que não dá pra falar e citar nomes, porque é complicado. Mas eu entendo que a justiça do Brasil, ela tá virando uma coisa que daqui a pouco não vai ter como voltar atrás. E se as pessoas não abrirem o olho e não ver isso, lá na frente vai ser bem tarde. A gente pega, por exemplo, outros países aí que você não pode falar, não pode expressar sua opinião, que você vai preso. Né? É complicado esse assunto, é muito complicado. Não dá pra falar o que a gente realmente quer, porque a gente tá na internet, mas é muito complicado. Diga, Aninha. Eu acho que, tipo assim, 8 anos e milhões de reais é muita coisa, né? Mas eu acho que deve ter um limite, assim, de... Não é, tipo, sobre isso você não pode falar. Mas, pô, tem que ter limite. Mas não sei como vai se dar esse limite. Não sei se existe como... se é possível colocar esse limite. Felipe. Cara, a gente vai entrar numa discussão Felipe, longa. só dá sua opinião. Não, Sua vai, opinião. eu tô falando que vai. Sem rodeio. Se eu der minha opinião, eu sou libertário, acredito na liberdade de expressão e em muitas, muitas coisas que já aconteceram na internet. E eu prezo muito por isso, tá ligado? E, cara, você vê um aparato público... Pô, tá, beleza, cara, ele fez piada, ele fez uma piada de mau gosto que não agrada... Até a mim não agrada. Não, né? Falam que foram algumas. Várias Beleza. situações Beleza, diferentes. mas a que tá sendo condenada é uma piada de mau gosto. Tá ligado? E, porra, mais uma vez, sobre a pessoa, sobre o que ele faz dentro de um palco, ele, segundo o que ele expressou no último vídeo que ele postou ontem de noite, ou antes de ontem, não lembro. Mas, pô, ele tá num palco, vestido com figurino, vestido com várias, como que se falam, desculpas literárias ali, desculpas artísticas de expressar o que ele vai expressar. As pessoas pagaram, estão lá porque conhecem, porque sabem a piada que ele vai fazer. Tá, isso é uma coisa que me pega muito também. Você concorda com algo que você tá pagando pra assistir também, né, teoricamente. Tá, mas vai falar que todas as pessoas que gostam e riem das piadas dele são ou que são ou que são pedo, tá ligado? Tipo, não tem como... Tem públicos e públicos, mas vai condenar uma pessoa. E aí um advogado que fala... Por que você não tá aparecendo a sua nuca na câmera? Por que tá com a nossa Eu cara coloco enquanto aqui. você Nossa, tá falando? seu argumento todo foi pro ralo. Não, é porque as pessoas estão ouvindo o Fê falar, mas não estão vendo nada dele, né? É a voz do narrador, né? Eu coloco. Vai virando o Marquinhos tomando a coquinha dele, ó. Eu achei que não tava me pegando. Aê, Olha como ele tá apareceu, perto. Ele bonitão da parece que tá tapioca, longe, ó. mas ele tá muito perto da Muito gente. perto. Ele tá aqui. Olha a E gente aí aqui na tela. pega teve um vídeo antigo que gravaram num podcast famoso de um advogado explicando que... Cara, eu perdi todo o foco do que eu tava falando. Mas, cara, ele tá dentro de um contexto, dentro de pessoas que aparentemente curtem esse tipo de coisa. E, porra, é foda. Ah, tá, o advogado. Ele não foi... Quer que eu entre que eu lembro o que o advogado Pode falar. falou? Não, ele não Eu foi assisti- condenado ele não pelo... pelo ato em si. Ele, como é que eu posso explicar? A pena dele foi 8 anos, porque ela foi aumentada 1,5 terço, né? Se eu Não, me engano, beleza. Esse é por- outro ponto. Só que daí, calma. Antes disso, ele não foi condenado... Eu não, a Stephanie pode falar melhor nisso, mas ele não foi condenado pelo civil. Ele foi condenado
por um crime que ele cometeu por causa do tipo de expressão que ele teve. E aí, mais uma vez, é foda. Você vai pegar um comediante e vai condenar ele por um crime. E aí, mas tem o agravante do que o advogado fala, que dentro desse crime de injúria, se você estiver fazendo um humor ou algum tipo de... Recreativo, algum diversão. tipo de recreação ou manifestação artística, você tem um agravante para isso. E aí é foda, porque daí você pega Bastardos Inglórios e todos aqueles personagens que fizeram nazistas são nazistas. É simples assim. Você pega aquele filme lá que é muito bom de mulheres pretas na NASA, todas aquelas pessoas racistas são racistas. É tipo isso. Você tem um palco, você tem um cenário, você tem um roteiro, você tem pessoas que estão querendo assistir, mas não é um teatro. Nossa, não mas é a também opinião teve dele. essa, né? Que teve alguma parte... Ele falou que leu toda... como é que chama? O processo. O processo... Chama processo sentença. mesmo? A sentença Isso. também. A sentença. Ele falou que ele leu tudo e que tinha coisas baseadas em Wikipédia lá. Eu não Sim, entendi exatamente o que foi coisas isso, baseadas mas em Wikipédia. raso, né? Sim, não, na verdade, o juiz ele pode se fundamentar em diversas coisas. E literalmente qualquer coisa também. Ele vai fazer a fundamentação Que puder fundamentar, dele. Tem que exatamente. Exato. Na opinião é perseguição, isso aí. E aí acabou, a gente o sabe. advogado no podcast ele fala assim, tá, então beleza, se eu for defender o meu cliente que ele fez uma manifestação de injúria, é menos... o juiz ele tem que afirmar pro juiz, a pessoa condenada ela vai receber menos pena se o advogado afirmar que aquela pessoa é realmente racista. Porque se ela estiver fazendo uma piada, ela vai receber um agravante, vai receber não sei o quê, porque ela vai estar propagando mais. Mas se ele for realmente racista, ele fizer esses atos dentro do trabalho, dentro do emprego, dentro da própria casa, na sociedade, tá tudo certo e ele vai receber menos pena por isso. A piada, ele tá errado. Mas se ele for realmente um racista, não. Sabe por quê? Você coloca você coloca o espectro de... Tá, manifestação artística, tá errado. Mas a manifestação real e a que realmente gera uma agressão, Gera não. uma pena menor. Bem menor. Todos falaram? Por isso que eu falei, cara, vai dar um Não, tipo de coisa, falta porque você. esse rolê me estressa num nível de tipo, cara, porra, não dá, cara. Não Não, dá, é Felipe, impressionante. A gente Toma uma tá vivendo coca. um rolê... Toma uma coquinha. A gente tá vivendo um rolê de coisa de opinião, um monte de gente sendo censurada, tá o bagulho do INSS que o Danilo Gentili postou, e a cortina de fumaça tá vindo e tá todo mundo tipo, tá, não, mas ele fez não sei o que lá, porra. Se colocar tudo numa balança, se colocar tudo que tá acontecendo, porra, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. E aí é o que o Lelins fala. Você vai votar no inseticida porque você é contra o mosquito, aí todo mundo vai se fuder, tá ligado? Bom, a minha opinião quanto a isso é a seguinte. Eu não tive contato com as piadas do Léo Lins até tudo que aconteceu. Não é o tipo de comédia, piada, humor que me agrada. Eu sou uma pessoa que todo mundo que acompanha o canal sabe o quanto eu sou uma pessoa defensora da minoria. Ou não, seja lá quem for, se você é branco, se você é preto, se você é pardo, se você é amarelo, se você é homossexual, se você é bissexual, se você é quadraciclo sexual, já nem sei quantas LGBTQIAP+, até onde eu sabia o que era, porque sempre tá mudando. Eu sou uma pessoa que eu acho assim, eu não tenho nada a ver com os seus problemas, com as suas questões, com as suas... Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu não posso agregar em nada, eu não vou piorar nada, né? Então, ele é homossexual, então a gente tem que fazer chacota com a cara dele. Não. Ele é preto, vou fazer chacota com a cara dele. Não. Então, eu nunca apoiei e nunca gostei desse tipo de humor. Com pessoas gordas, pessoas magras, pessoas... Mas a gente tem que pôr numa balança. Por exemplo, Paulo Gustavo ficou extremamente famoso, extremamente conhecido. E aquele filme Minha Mãe é uma Peça, que virou uma referência em filme nacional, fala muito sobre gays, sobre gordos, sobre diversos estereótipos. E as pessoas não foram
cancelar o Paulo Gustavo. Então, mas quando eu vi piadas do Léo Lins, do tipo, gosto de mais ou menos isso, pra mim, pra mim mulher Criança é igual whisky. Criança é igual uísque, pura e com 12 anos. Gosto... O que você fala depois que acaba lá o ato sexual? Eu olho, eu falo, não conta pra sua mãe que eu te dou uma boneca. Eu sou a favor do incesto, porque se for abusar, abusa do seu filho, ele não vai contar pra quem? Vai contar pro pai. Esses são tipo de situações que eu não consigo pensar em quem ri disso. Uma vez que, por exemplo, eu acabei de postar lá na Operação Lotus um coronel da PM que abusava da filha de 10 anos e tentou colocar a culpa nela. Fazia a menina masturbar ele e falava que porque ela era curiosa. Ele colocava a genitália no meio dos pés dela enquanto ela dormia para abusar dela. Ela deitava, colocou o pezinho, né? Ele colocava o pé entre os pés dela para ejacular, enfim. Também eu tava falando com a minha mãe esses dias, ela tava na DDM falando, a gente tá com um pedófilo aqui, acabou de pegar. Entrava no quarto do filho assim que o filho dormia para ficar se masturbando em cima da criança que tava dormindo. Mano. Então, eu não consigo, ver graça nisso, uma vez que esse conteúdo faz um determinado tipo de pessoas rirem. E é exatamente um tipo de pessoa, para mim, que é o tipo mais lixo que existe no mundo. Eu não consigo imaginar quem ri de uma fala, quem acha graça numa fala onde a gente está falando de um adulto maior de idade colocando o pênis dentro de uma criança, acabando com a vida de uma criança, destruindo a criança, seja fisicamente, seja mentalmente. Você acaba não só com a criança, com a família que está em volta. Eu não consigo imaginar alguém que ri disso e acha que tá tudo bem, e acha que tá tudo certo, que isso é liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, você tem direito de falar o que você quiser, mas você tem que arcar com as consequências do que você fala. A partir do momento que você fala, eu gosto de criança pura de 12 anos... Se for para abusar, abusa do teu filho, vai fazer o quê? Vai contar para quem? A partir do momento que você propaga esse tipo de entretenimento para esse determinado grupo, caralho, isso é um crime. E do pior, que não tem crime pior no Código Penal, seja brasileiro, seja qualquer lugar do mundo, não tem crime pior. Quem ri disso, no mínimo, é um doente. No mínimo é uma pessoa doente. Não existe humor no estupro de uma criança. Perfeito. Não existe Ninguém humor aqui nisso. é a favor disso. E aí, quando você coloca isso, não existe contexto para você falar para mim que um pênis entrando numa vagina ou no ânus de uma criança, não existe contexto onde isso tem humor. Perfeito. Não tem contexto em humor nisso. Não sei se vocês já viram esse tipo de imagem. Eu espero que vocês nunca vejam. Suzou a cabeça de qualquer pessoa. Isso acaba com a cabeça de qualquer pessoa. Imagine com a criança. E não tem humor nisso. Adivinha quem ri disso? Adivinha pra onde que vai esse tipo de piada? Pra que grupo que vai? É aquela porra daquele grupo do Telegram, onde as pessoas vendem as imagens das crianças, a mãe vende as imagens do filho, o pai vende as imagens do filho, e roda a imagem de vídeo, isso e aquilo. Lembra quando vieram os GCMs aqui, os policiais aqui falaram, pô, a gente derrubou um estúdio de gravação, onde o pai alugava as crianças pro estúdio de gravação. Sim. É isso que roda nesse tipo de gente que ri disso. Aí, 8 anos preso por uma coisa que falou, eu acho pesado. Eu acho pesado. Se foi uma pauta para os outros rirem, foi uma comedinha para os outros rirem. Doente é o público que ri disso. Alguém te pagou o teu ingresso para ir lá, para você falar essa bosta, essa merda? Pagou o ingresso para você ir lá e falar essa bosta? Então tá. Então, doente é o público que ri disso. Agora, você tem que investigar quem que é o público que consome essa merda.
Quem que é o Exato. público? Por que ele se sente tão à vontade de ter um público que ele sabe que vai consumir E é um isso? público fiel, né? Porque é gigantesco. É um Perfeito. público fiel. Exato. Então, assim, ele falar, foi provado que ele é pedófilo? Foi provado que ele faz alguma coisa desse tipo? Ou é só um idiota falando coisas pros outros darem risada, que é um público de merda que dá risada de uma porra dessa? Ah, ele nunca fez nada, ele faz essas merdas, essas piadas pela arte, pelo entretenimento. Se isso é arte e entretenimento pra alguns, pra mim isso é um crime. Ok, arte e entretenimento. Quem que é esse público? Quem tá rindo disso? Que eu quero entender. Investiga isso aqui. Porra, se você tá achando graça nisso, eu quero saber um pouco mais sobre o seu humor. Me conta um pouco mais sobre que você realmente tá rindo de uma piada de incesto, onde o pai tá lá fazendo aquilo com a criança. Eu vou tentar ser leve no que eu tô falando. Se você achar graça nisso, eu quero saber um pouco mais sobre isso. E aí você vai investigar essa pessoa. Agora, sim, 8 anos pra alguém que falou algo. É pesado? É pesado. Achei muito tempo. Se realmente ele não é uma pessoa que tem um envolvimento com isso, que pague da forma que vai ter contato com as crianças que são vítimas de violência doméstica, vai ter contato com as pessoas que são vítimas de racismo, vai ter contato com as pessoas que são vítimas disso, para você entender a dor que é causada nelas, esse tipo de conduta. Aí você vai entender a dor. Na prisão, não vai. Não vai. É desproporcional. Eu acho totalmente desproporcional, sim, 8 anos de prisão, se foi algo só falado. E realmente eu acho que não é humor, não é engraçado quando a gente está falando. Principalmente eu estou me atendo à questão das crianças. Eu não estou nem falando das outras minorias, porque eu realmente virei a cabeça para esse lado. Tiveram outras piadas com outras minorias, outras coisas. Às vezes a gente está numa fase da vida que a gente vai ver essa piada e vai achar graça hoje. Daqui a 10 anos, você talvez olhar para essa piada e falar, nossa, que merda. Você teve uma vivência de vida muito diferente. Mas eu não consigo encaixar as piadas de pedofilia em nenhum espaço da vida de ninguém. Eu não consigo. Então, para mim, esse foi o principal. Quem ri disso, para mim, é uma pessoa doente. Fala, Marquinhos. Marquinhos está se segurando para falar. Não, eu tô porque... eu acho que deve ser a mesma coisa que o Felipe vai falar, mas a questão, às vezes, não é nem em si o Léo Lins. Pega, pelo exemplo, o Danilo Gentili, que é o cara que mais tem processo, é perseguido dia e noite. Uma hora também, provavelmente, se continuar do jeito que tá, vai chegar pra ele também. Mas a gente tem que entender que, às vezes, não é só a questão da piada, é perseguição mesmo. É o que o Fê tava falando. Se a Stephanie hoje aqui, eu chegar aqui pra gravação, o Felipe ser homofóbico comigo... é uma coisa, mas se ela fizer uma piada comigo e eu me ofender e denunciar, ela vai pagar mais caro que ele porque fez uma piada. Assim, eu Você concordo. já parou pra Beleza, ninguém é a favor de nenhum desses Com crimes. certeza. E ninguém é a favor pô, eu odeio piada que ridicularize uma pessoa. Sim. E, porra, é foda, a gente entrou num Pode assunto falar, pesado. é a sua rolê opinião. pesado. Não, mas assim, a gente não gosta de pedô, a gente não gosta de nada disso. O nosso canal é pra... ele também serve pra conscientização e pra chamar as pessoas pra verem o que acontece dentro da realidade. Os relatos dos PMs, GCMs, das pessoas da segurança pública que vêm aqui é em relação a isso. Pra gente sair da bolha, pra gente caçar o que acontece realmente dentro da sociedade e trazer de informação pras pessoas. Terminei o disclaimer. Agora sim, eu odeio pessoas. Eu odeio, é foda, pessoas. Pronto, corta. Cansado. Acabou. Eu odeio pessoas. Ele ama as pessoas. Não, eu não gosto, Começa o eu não corte gosto assim. de humor que ridiculariza outra pessoa porque ela é gorda, porque ela é loira, por causa de tudo mais. Mas aí é foda porque o pessoal que vai no show pede pra isso acontecer. Você viu aquela... Entende? tem Ele uma chama, tem um humorista- momento do show que ele chama as pessoas pro palco, as pessoas se voluntariam, sobem no palco e ele começa a fazer uma fritada entre todos os públicos. E sobe lá quem? PCD, sobe lá, porra, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas magras, pessoas gordas. Aquela e ceguinha aquelas que é pessoas... uma engraçada. Então, Exato, era e isso que eu ia aquelas falar. pessoas estão lá pra receber isso. É. E assim, sobre o que a Stephanie falou, eu concordo ipsis literis, tá ligado? Eu concordo em tudo. Mas
Tem um ditado que Pode fala, falar, segue. depois Mas que esse você visual, fala né? uma frase, depois que você usa o mas, tudo que você falou antes dessa frase é Anula. bosta. Anula. Não, mas é que eu não acho que eu tenho que condenar as pessoas que... Calma, vou voltar então. É o seguinte, tem Você que ter tem um limite contexto. e ponto final. Beleza. Simplesmente tem que ter Porra, limite. eu não adianta acho. você ficar fazendo piada com tudo e achar que tá tudo bem. Cara, e depois falar beleza, assim, só que você não porque gostou da era piada. um personagem, Beleza. porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Amigão, A você máquina gostando ou não, pública, você ela pagando o existe. ingresso ou não, Perfeito. você tem que ter limite. Perfeito. Não tem essa. Já perdeu a graça fazer piada de gordo. Já perdeu a graça fazer Perdeu piada pra de cego. você, Ana. Perdeu pra Não, você. não perdeu pra mim, perdeu pra todo mundo e todo mundo tem que se acostumar Perdeu pra- que já passou, Porra, velho, passou. Então você vai Seja impor na criativo. cabeça das pessoas que isso não é engraçado. E vai impedir elas de rir. Eu vou, né? Claro que eu vou, Felipe. Então, eu tenho todo esse a poder. máquina pública, ela É, tá que aí. Você acabou de dar sua opinião e você falou que Exato. acabou a graça, não tem mais cara, graça. não, tipo assim. Mas o cara lota um teatro com 500 mil pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não, tem muito mais gente, né? Mas, tipo, o pessoal Deu um vai exemplo lá, ainda pequeno, vai assistir mas- esse tipo de coisa, mas justamente porque tem algum problema. Porque esse piada. Ele não faz piada com gordo, ele faz com coisas Então, piores. mas é o que eu tô falando. Ó, é que eu não vi. Existe uma máquina pública e existem pessoas que são... que trabalham em você fazer uma acusação e você se sentir ofendido. E aí você pega o que aconteceu, você pega o que se sentiu ofendido, você contrata essa pessoa e essa pessoa vai lá te defender. Porra, você não gostou do que o cara falou? Você chega igual a pessoa que não gostou da piada do Léo Lins fez. Porra, ele me ofendeu porque foi isso, eu não acho bom ele falar esse tipo de coisa. Pronto, Mas é o que processa. aconteceu. E eu volto a falar. Só que eu mais sou uma- advogada. eu acho que é foda eu você dar defendo 8 o direito da anos e- pessoa falar. Oi? Concordo. Você quer falar? Fala. Vai aguentar? Você vai falar? Avisaram pra ele, não foi uma vez só. Inclusive, uma das vezes que ele sobe ali no palco, ele fala, pô, tô com fama de pedófilo. Sabe o que eu faço? Tô triste, vou lá no parquinho ver criança no trepa-trepa. Então, assim, ele foi avisado. Ele continuou. Por quê? Dá engajamento, dá fama, dá dinheiro, dá risada. É isso. É o público dele que pede. O público dele sabia que indo até ele vai ter uma piada de pedofilia. Ele falou que estava ficando com fama de pedófilo. Então, assim, a partir do momento que a pessoa tem ciência do que está fazendo, está tendo a fama que está tendo, e está querendo continuar, você tem o direito de falar. Fala, mas você vai responder pelo que você está falando. Você está propagando para a internet, para as pessoas rirem, crimes. Você foi notificado, você foi cientificado. Então, é uma escolha continuar nisso. Você Perfeito. escolheu continuar. Concordo. Que Então, assunto que Ele dá um foi nó na avisado, cabeça. pediu pra parar, não parou, recebeu a pena. é isso. Se a pena foi desproporcional, eu acho que foi desproporcional. Eu acho que. porra, Agora eu não acho mais. Ana. Mas de parabéns. Brincadeira. Parabéns, Tá de Stephanie, mais uma Você é a cliente. próxima a ser censurada. O que o cara falou aqui, Eduardo Takara, quem Takara. vai lá assistir o show dele está disposto e disponível para ouvir o que ele tem pra falar e pra fazer. Então, Mas sempre vai ter público calma, pra qualquer mas coisa que aí algum tem o maluco quiser ponto fazer. que eu Felipe, ia a gente tem falar que sobre mudar o de contexto. assunto. Calma, a gente já vai Eu mudar. não aguento Mas é o mais. ponto que a gente vai falar sobre o contexto. Quando você vai a um comedy club, quando você vai a um teatro, um stand-up comedy, você vai disposto com... Tem várias pessoas que falam isso dentro da internet. Você vai disposto a ouvir, a dar risada, a, porra, já vai rir da primeira passinho. Tem gente que só se agacha. Mas às vezes tem você vai alguns comediantes você que vai só de se agacham e gaiato. olham estranho. Uma vez eu fui no Hilários, né? Uma vez eu fui no Hilários eu no também show de um fui. comediante que eu via muito no TikTok. Eu Fábio via Rabin? demais. Não lembro o nome dele. E ele é um bosta. O Spoiler. cara, e ele é um Quem? bosta. O Fábio Rabin? Não lembro. Ah, tá. Ela não, acabou eu- de falar que não lembra, menino. Deixa Não, ela é o que eu terminar, falei. que eu tô ansiosa. Eu perguntei do Fábio Rabin, ela, não, ele é um bosta. Eu falei, Não, oxe, o Fábio Rabin? não. Ponto. Fábio Rabin, não. Ele é um bosta. Ele é um bosta. O assunto. cara que eu fui ver. Ah, O tá. que aconteceu? Ele simplesmente subiu no palco louco, de maconha. Louco. O cara sobe louco já. Louco. Vou dar o show. O olho assim, ó. Assim. Não sei nem como é que ele tava falando, mano. Aí ele começa a fazer a piada dele. Uma piada, tipo, super escrota. Era com professora a piada. E tinha uma professora na plateia. Ela não gostou do que ele falou. Ela não gostou. E na hora ela deu uma retrucada. Ele foi um puta de um grosso com ela. E aí, todo mundo que tava ali começou a se sentir desconfortável com ele no palco. Ah, eu achei. Todo mundo começou a se sentir desconfortável com ele no palco porque, tipo, tava uma bosta.
Tava uma merda. E o cara no TikTok era, tipo, é grandão. Faz parte, inclusive, de um grupo bem grande de humoristas. E aí, vendo aquilo, eu falei, mano, que bosta. Eu realmente não lembro quem é. Eu vou falar pra você, depois eu vou procurar a foto e vou mostrar pra vocês. Sabe quando você vai cair? Tipo, foi um rolê totalmente aleatório. Quando eu fui ver, eu tava lá. Aí, pra você ter noção, a hora que a gente foi sair da casa, o pessoal perguntou. Não foi o Thiago Ventura. Não foi. Não foi ele. Ele não foi. E aí, simplesmente, o pessoal começou a sair. O pessoal começou a sair. Tipo, não dá mais atenção pro cara no palco. O cara tava tão lixo, tão bosta, tipo, grande o cara. Aí você fala, eu paguei o ingresso pra vir aqui. Mas eu não paguei o ingresso pra ouvir bosta. Não paguei o ingresso pra ouvir merda. Exato. Então a gente levantou e saiu. Quando chegou a próxima, que foi uma comediante famosa também, todo mundo voltou. E é isso, não é porque eu tô pagando que eu vou consumir merda. Paguei o ingresso, vou ficar aqui rindo do cara que tá fazendo uma piada que é uma bosta. Caralho. Perfeito. Pelo contrário, eu tô pagando. Eu quero, no mínimo, ter um show, algo que seja bacana. Agora, pro cara, sei lá, se achar porque tava nessa posição e ficar humilhando quem tava em volta. Exato. Cacete.